Elden Ring é o exemplo perfeito de como contar histórias é um ato tão profundamente humano Que que a gente ainda conta as mesmas histórias de milênios atrás. a árvore do mundo, a serpente que a tudo devora, a divindade que destrona um panteão anterior para ascender ao poder, todas essas coisas não parecem familiares demais para você? Aí você deve estar pensando, tá, histórias se inspiram em histórias desde sempre. Na fantasia isso é muito mais visível. E daí, o que isso tem de especial? A questão é que Elden Ring não é uma história de fantasia comum, mas uma espécie de reinvenção das grandes épicas do mundo antigo. É a história de povos e linhagens, e não de indivíduos. Por mais que algumas figuras recebam mais destaque que outras, nenhuma delas é a razão da história estar sendo contada. É uma história moldada por grandes acontecimentos, grandes feitos em batalha, pela busca pela glória e pela graça divina. Tá, mas um livro tipo Senhor dos Anéis não tem isso tudo? Sim e não. Senhor dos Anéis também funciona como uma espécie de releitura de um tipo mais antigo de narrativa. No caso, os romances de cavalaria e lendas arturianas, que traziam essas ideias de lutar em nome de um senhor, tanto mundano quanto divino, resgatar donzelas e tudo mais. E falando em lendas arturianas, sabe em que obra figuras importantes se encontram em torno de uma mesa redonda? Mas a questão é que O Senhor dos Anéis ecoa ideais bem mais recentes e predominantemente cristãos, como a ideia de deuses perfeitos e imaculáveis e o maniqueísmo, ou seja, a existência de bem e mal claramente indistinguíveis. Elden Ring vai tratar de deuses imperfeitos, com vícios, paixões e desejos, que têm nos mortais uma força para manipular e moldar a sua vontade. E essas figuras, tanto as mortais quanto as divinas, também servem a propósitos muito menos universais que o bem e o mal. Isso é exatamente o que acontece na Ilíada de Homero, que começou a circular por volta de 800 antes de Cristo. Bom, não tem como um vídeo aqui ser muito mais longo que isso, então se você se interessou pelo tema, eu te convido a assistir o vídeo inteiro, que, como você já deve ter percebido, tá lá no nosso YouTube.